Saudações da parte do nosso Senhor Jesus. Eu sou o pastor Rony Marcos. Quero deixar uma palavra de advertência aqui para você, para o seu coração. Como tornar-se digno da ira de Deus? Como atrair a ira de Deus sobre você e sobre a sua casa? Com base no texto de Romanos, capítulo 1, nós temos duas verdades bem claras de como nós nos tornamos dignos da ira de Deus, dignos da fúria de Deus. Nós vimos, para aquele que estuda a Bíblia, nós sabemos, você sabe, que em muitos momentos a Escritura nos mostra Deus desferindo a sua ira sobre a terra. E um desses momentos nós vimos o dilúvio, temos a cidade de Sodoma e Gomorra sendo destruídas, nós vimos a cidade de Nínive, nós vimos a grande Babilônia, que é representada por Nínive, sendo destruída pela ira de Deus. E muitas outras nações, povos foram destruídos pela ira de Deus. E a Bíblia fala de um tempo futuro onde a ira de Deus será desferida sobre a terra. E em alguns momentos ele trata pessoalmente, ele desfere a sua ira pessoalmente sobre uma pessoa, sobre uma casa. Então, como nós atraímos a ira de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa? Como nós podemos fazer isso? Primeira coisa que nós podemos perceber nas Escrituras que atrai a ira de Deus é o cultivo da idolatria. Criar imagens, cultuar imagens, é fruto da imaginação do homem, é algo que é abominável diante de Deus. As Escrituras nos mostram isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, de que a idolatria é algo que atrai a ira de Deus sobre a vida do ser humano. Então, criar imagens, adorar, se prostrar, cultuar as imagens, reverenciar imagens de coisas criadas, de seres criados, de pessoas que existiram no passado como santas, foram santas, viveram um propósito digno. E o homem que cria a imagem e se prostra e reverencia e adora isso é algo abominável diante de Deus. Deus nos criou para a glória dele. E quando nós não refletimos essa glória e queremos criar algo que possa reluzir glória, ou que possa competir com essa glória de Deus, rivalizar com a glória que ele tem, então isso é algo abominável diante de Deus. E não só o aspecto de criar a imagem de uma coisa, de um ser, mas também criar, tentar, imaginar, ter forma, dar forma para aquilo que nós somos incapazes de dar forma. Por exemplo, dar forma a Deus, dar forma a Jesus, e se prostrar diante dessa forma criada é algo abominável. O texto bíblico, o mandamento é: não façais para vós imagens das coisas santas que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Então, a idolatria é essa tentativa também de querer expressar através da minha imaginação, dar forma através da minha imaginação para aquilo que eu não tenho condições de criar, não tenho essa capacidade, essa autoridade para dar forma àquilo que não pode ser contido num pedaço de madeira, num
pedaço de barro. Então, essa é uma forma de atrairmos a ira de Deus. O texto bíblico nos diz muito claramente, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscurecido. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Então, aqui está expresso a verdade de que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda forma de impiedade e injustiça que o homem comete. Então, a idolatria é a impiedade. A idolatria é a injustiça que o homem comete contra Deus. Quando ele criou todas as coisas e deu direção de como nós deveríamos viver, e nós ignoramos essa verdade, ignoramos esse fato de que ele é santo, de que ele é digno de ser reverenciado da forma como ele deseja ser reverenciado, e então nós escolhemos o nosso próprio caminho, o nosso próprio jeito. Então, criamos os ídolos, criamos as imagens, indo contrária à forma, à maneira como Deus nos orientou. Aquilo que nós queremos fazer é uma afronta à glória de Deus, à imagem do Deus perfeito, que se revelou no passado, se revela no presente de muitas maneiras, como o texto diz. Tudo que o homem precisa saber sobre Deus foi manifestado, está revelado. Então ninguém é inocente. Não sabe, não. Deus revelou. A glória de Deus é manifesta de muitas formas nas coisas que Ele criou. O outro aspecto pela qual nós atraímos a ira de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, é o fato de nos entregarmos à imoralidade sexual. A perversão sexual é esse estado em que o homem se encontra pela sua idolatria, pela sua ignorância, por achar que ele pode fazer a sua própria maneira. Então o texto bíblico diz que Deus entregou o homem por causa disso, por causa dessa idolatria, por causa desse distanciamento da glória de Deus, da presença de Deus, da santidade de Deus. Deus entregou o homem a esse estado de perversão sexual, de imoralidade sexual. Então a ira de Deus é desferida, o castigo de Deus vem sobre a terra, sobre o homem, por causa da idolatria e também por causa dos atos vergonhosos da imoralidade sexual. Nós vimos a cidade de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas, que receberam a ira de Deus, o fogo de Deus caiu sobre aquelas cidades por causa do pecado da imoralidade sexual. Ali começou a questão da sodomia, a relação sexual entre
os mesmos sexos, mulher com mulher, homem com homem. E desde lá, no início da criação, Deus já mostrou o quanto isso é abominável diante dele. E hoje, na nossa sociedade, isso tem se tornado algo comum. Há muitas pessoas, inclusive líderes cristãos, líderes que se dizem cristãos, que vivem numa relação contrária àquilo que é o plano original de Deus, e defendem isso, e muitas pessoas seguem a essa mensagem. Mas a Escritura é clara que a perversão sexual é a forma do distanciamento de Deus, é o estado em que o homem se encontra realmente digno, merecedor da ira de Deus. Olha a continuidade do texto. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais, naturais, por outras contrárias à sua natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido da perversão. Então, no passado, Deus mostrou, Deus castigou, e certamente no presente, no futuro, aqueles que se deixam levar pelos seus atos imorais, pela perversão sexual, também receberá a ira de Deus. A ira de Deus será desferida, porque, como diz o texto, a perversão sexual, os atos sexuais imorais, mulheres tendo relação com o mesmo sexo, né? Como diz o texto, se inflamaram com pessoas, paixões contrárias à sua natureza, ou seja, aquilo que Deus planejou no início. Os homens se entregaram às paixões, e hoje tem sido algo terrível que está acontecendo no mundo, na sociedade, nas nossas cidades. As pessoas estão vivendo isso e não estão percebendo que elas estão atraindo a ira de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, está claro, está evidente em toda a Escritura para aqueles que querem ver que há uma justiça de Deus que se revela sobre a terra contra aquilo que está claramente expresso na Escritura, que nós não devemos viver, que não deve ser assim. Então, que Deus abençoe a sua vida e que nós sejamos conscientizados pela verdade de que há um tempo onde nós teremos que ajustar contas com Deus, e essas duas práticas são as práticas que mais atrai a maior evidência de quanto o homem se torna digno da ira de Deus. Portanto, se há tempo, fujamos, nos guardemos em Cristo Jesus, que pode nos perdoar e nos dar o Espírito Santo para vivermos uma vida contrária a esse ambiente contaminado, a esse ambiente de trevas, de idolatria e perversão sexual. Somente em Cristo, por meio do Espírito Santo, nós podemos viver, podemos semear algo contrário a isso. Deus te abençoe, no nome de Jesus.